Muito bem, agora a gente conseguiu lá começar a gravar. E então hoje, pessoal, a gente vai ver dois problemas que são bastante importantes como aplicação por si só. Esses dois problemas eles são usados, tá? Já foram muito mais antigamente, muito mais utilizados. Hoje em dia ele está até incorporado dentro dos próprios softwares, já existem coisas prontas, bem boas, mas hoje eles estão voltando à tona aí, como eu disse para vocês aí, devido a essa facilidade de implementação dos algoritmos e essa composição de métodos nas construções das mate-heurísticas, tá? Nós estamos falando de dois problemas, que é os problemas de máximo fluxo em redes, e os problemas de extensão mínima, ou também chamados de problemas de mínima arborescência, tá? Então, o que é o problema de máximo fluxo? Sempre quando vocês associarem esse problema de máximo fluxo, eu quero que vocês pensem em Itaipu, tá? Você tem lá uma quantidade de energia gerada em Itaipu, né? E essa energia gerada ela tem que chegar para todo a rede de distribuição. Ela vai ter os pontos de consumo no meio e as coisas elas vão ter que ir chegando lá no final. Durante muito tempo, a universidade aí teve parceria com relação a até isso que aconteceu recentemente aí no país, de ter o apagão, porque às vezes, dependendo qual é a ligação que ela é derrubada, porque o fio caiu, porque a estação aconteceu algum problema e não funciona, você tem que redistribuir essa energia de maneira a chegar a todos os pontos de consumo. Tá? Então, o problema de máximo fluxo é justamente esse de você ter uma quantidade de fluxo numa ponta por meio de uma malha logística ou um grafo, como a gente generalizando, né, ou matematicamente falando, por meio de um grafo orientado, tá, com direção, direcionado, tá, nós temos que levar o máximo fluxo para um outro lugar lá. Então, vai ter sempre um gerador e um sumidouro, vamos dizer assim, tá? Então, uma origem, um destino, um início e um fim, para que a gente leve o máximo fluxo lá. Dentro desse problema de máximo fluxo, existem algumas variações, como, por exemplo, essa que eu acabei de dizer, se interrompe um certo arco, que eu tinha uma quantidade de fluxo. Qual é o menor custo para fazer a religação de arcos de maneira a perder o mínimo possível do máximo fluxo anterior? Ou até construir, reconstruir aquilo que precisa. Por isso que entra num outro problema, são dois problemas distintos, mas que têm uma certa simbiose, que é o problema de mínima arborescência. Mínima arborescência, já se eu estou falando lá em Itaipu, que tem uma energia e tem que consumir essa energia ao longo da rede, embora o problema de máximo fluxo tenha um sumidouro só, o problema original, tá? Claro que eu posso ter vários sumidouros, vários finais de consumo desse fluxo, que a gente pode ser qualquer coisa, tá? Quando a gente for lá do problema, eu vou trazer alguns exemplos. Mas o problema original é uma origem e um destino, tá? Uma origem, uma rede, um grafo direcionado e um destino. O problema de mínima arborescência, por sua vez, eu quero que vocês pensem, por exemplo, no encanamento da casa de vocês. No encanamento da casa de vocês. Por mais que a gente tenha nas propagandas da televisão dizendo assim, olha, a tubulação e o encanamento custa menos de 3% da obra. Mas dependendo da obra que vocês estão fazendo e do encanamento que vocês vão colocar, pode sair caro. Tá? Pode sair bastante caro essa tubulação. Então, de que maneira que... Vamos pensar na luz, tá? De novo na luz, tá? De que maneira que eu tenho que entra lá a energia, que eu vou colocar uma tubulação de tal maneira a atingir todos os cômodos da casa com o mínimo de tubulação possível.
o mínimo de tubulação possível. É claro que, na prática, na engenharia civil, você acaba fechando ciclos. Por quê? Para chegar a luz, a fiação, por exemplo, no mesmo cômodo, em dois pontos diferentes, ela pode vir por dois caminhos diferentes. Mas a gente evita fazer esse ciclo. Geralmente, os pontos de luz são os pontos terminais. Tá? Então, imagine que eu tenho como se fosse uma árvore mesmo, né? Uma árvore de grafo, onde que cada final lá é um ponto que tem que ser ou uma luz, ou um interruptor, ou uma tomada, etc. E eu quero fazer isso com a menor quantidade de tubulação possível. Tá? Uma outra maneira da gente pensar também imagine que eu tenho lá uma rede física de ligação de internet, tá? Então eu tenho lá um hub de distribuição, lá um computador, um cluster de internet. Isso, obviamente, que hoje em dia já fica mais difícil, porque fica mais difícil de imaginar, porque a gente já tem wireless, né, Wi-Fi, mas imagine que eu tenho que chegar com um cabo, com a internet em vários cômodos. Da mesma maneira, eu tenho lá que essa internet vai estar numa central, dali vão sair os cabos que vou ter que ligar para todo mundo. Então, de que maneira que eu faço isso com o menor custo possível? Então, é a mínima arborescência. A priori, como a gente está falando em árvore, a gente já viu lá atrás o que é uma árvore num grafo. Né? A árvore num grafo é uma ligação entre arcos de maneira que eu não tenha ciclos fechados. Tá? Ciclo é aquele mesmo do problema do transporte, onde que eu consigo sair de um ponto e voltar de um ponto. Isso é um ciclo. Tá? Então, mínima arborescência, eu não tenho ciclos. Tá? Enfim, são esses dois problemas de máximo fluxo e problema da mínima arborescência. Tá? Nós vamos ver três métodos e algumas métodos heurísticos que são exatos. Tá? Nós temos algumas propriedades de grafos, onde eu já falei para vocês. Alguns métodos que são heurísticos são métodos de soluções exatas. Tá? Esses três que a gente está falando hoje são os exemplos disso. Tá? Então, para máximo fluxo, que é um algoritmo de 75, se eu não me engano, eu estou olhando aqui do lado, porque eu estou com outro material aqui de apoio. Deixa eu dar uma olhada aqui, só o ano que é isso aqui. 72, tá? Um algoritmo de Edmonds e Karp de 72, tá? Que é o algoritmo foi implementado baseado no algoritmo de Ford e Fulkerson. Então, isso que eu vou mostrar para vocês é o algoritmo de Ford e Fulkerson com os conceitos aí de Edmonds e Karp para falar em caminho aumentador de máximo capacidade residual. Tá? E para a mínima arborescência nós vamos ver dois métodos de Prim e Kruskal. Esses dois aí, eles chegam a ser doloridos e tão fáceis que são. Tá? Então vamos lá para o primeiro, vou começar a compartilhar aqui nossa tela. Bom, espero que vocês já estejam vendo, tá? Eu vou dar uma aumentadinha aqui, porque eu vou ter que mexer nisso aqui. Eu preparei o material para vocês, mas eu vou construindo junto com vocês, tá? Eu vou construindo junto com vocês. Então, a demora que vai ter vai ser de eu manipular aqui o PowerPoint, tá bom? Então, o problema de máximo fluxo lá, a gente vai ver o algoritmo de Ford-Fulkerson, genérico, tá? E uma dúvida que a gente vai ter ao longo, e vocês vão ver por quê, é a quantidade máxima de iterações. Então, usando esse caminho aumentador de máxima capacidade residual, a gente tem um teorema, e provado, que a quantidade máxima de iterações vai ser 2 vezes A vezes log de M, onde esse A é o número de arcos originais e M é a maior das capacidades originais, tá? A gente vai ver o que é isso ao longo do algoritmo. Muito bem, então, aqui é um exemplo onde que eu tenho o nó 1, o origem, tá? Onde eu tenho aqui uma quantidade de alguma coisa que vai ser fluxo.
E eu tenho o ponto 12 aqui, que é o meu sumidouro, vamos dizer assim, é o meu consumidor desse fluxo, tá? E eu tenho toda essa malha de fluxo, ou esse grafo direcionado, para poder transportar o máximo que eu tenho aqui até chegar aqui, dado que cada arco desse direcionado tem uma capacidade. Então, a gente tinha visto grafos até agora, onde que o arco aqui, ele era uma demanda, ou era um custo, né? Agora nós vamos encarar esse valor aqui, esse CIJ, como sendo a capacidade máxima que eu posso transportar aqui, seja por que for, tá? Então, por exemplo, imagine que eu esteja transportando algum tipo de óleo, tá? Por exemplo, por dutovias. Então, eu tenho lá uma quantidade aqui, um depósito de combustível, e eu preciso que chegue aqui. E eu tenho todas essas dutovias aqui para chegar lá. Obviamente que, se eu for um líquido, se o líquido está passando nesse sentido, não tem como, nesse mesma tubulação, eu mandar um líquido no sentido contrário, não faz nem sentido, tá? Então, e aí vamos pensar, dado que esse líquido vai se deslocar a uma certa velocidade pelas características de viscosidade, etc., ele vai ter uma capacidade lá de 5. Eu só consigo passar 5 aqui por hora, por mês, por dia, seja lá a unidade de tempo que eu precisar, mas a gente definiu de uma maneira igual para todo mundo, por exemplo, aqui por hora, tá? Então, por hora eu conseguiria passar lá 5.000 litros desse líquido aí. Pode ser água, por exemplo. E isso aqui vai estar relacionado, dado que eu tenho uma velocidade, que eu não consigo alterar a velocidade de fluxo, por exemplo, da energia elétrica, né? Não tem como mudar a velocidade de fluxo. Eu tenho uma tubulação de um certo diâmetro, então aí eu fico limitado, é fácil de eu calcular essa capacidade, tá? Então seria isso. Então eu tenho aqui uma quantidade. Eu posso pensar também agora, quando a gente está falando aqui, eu dei 2 exemplos de fluxo de coisas contínuas, né? Energia elétrica ou líquidos, né? Mas a gente pode e isso está acontecendo já, começar a pensar que essa capacidade aqui de coisas sólidas, né? A primeira coisa sólida que a gente pode pensar para esse tipo de malha é uma coisa sólida, porém contínua, que seriam grãos. Por exemplo, aqui poderia ser uma malha ferroviária, vamos pensar assim inicialmente, onde que eu tenho lá por mês uma capacidade de transporte instalada que pode levar até, por exemplo, aqui, vamos falar em 1.000 toneladas, né? 5.000 toneladas de grãos daqui para cá. Aqui é o porto, por exemplo, aqui é a fazenda lá de produção de milho, soja, seja o que for, e eu tenho toda essa malha viária aí, imagine que fosse tudo isso ferroviário, tá? Assim como pode ser uma malha mista, rodoviário, ferroviário, e aí eu consigo medir essa capacidade, por exemplo, por mês, não que eu, por exemplo, imagine que isso aqui é uma estrada, tá? É uma estrada. Ah, como é que eu cheguei nesse 4 aqui no estrada? Não que eu consiga passar só lá 4.000 toneladas mês, mas a disponibilidade de veículos que eu tenho, que existe, que é possível contratar ou usar desse cara aqui, por via rodoviária, por exemplo, ligando um para o 4, é de 4.000 toneladas. Já pela ferrovia, eu conseguiria transportar aqui por 5.000 toneladas. Então, a gente começa a pensar nesse fluxo já adaptando, e aí entra aquelas hipóteses simplificadoras de modelos de programação linear, o mais próximo possível da realidade, tá? Obviamente que se eu for trabalhar, por exemplo, com fluxo de grãos, e isso aqui for uma malha ferroviária, e isso aqui for uma malha rodoviária, obviamente que eu vou ter aqui um custo de transbordo, seja do rodoviário para o ferro, do ferro para o rodo,
para continuar. Não é isso que a gente está se preocupando agora. Eu só quero mostrar para vocês a potencialidade desse tipo de grafo, tá? Desse tipo de problema de máximo fluxo, tá? Então, essa é a ideia. E aí, se eu começo a pensar que eu posso transportar grãos, eu posso começar a transportar também caixas, unidades, né? E aí eu passo por um transporte discreto, inclusive pessoas, né? Imagina que isso aqui é a malha de transporte de uma cidade entre terminais de ônibus, por exemplo. Então, qual que é o máximo fluxo que essa rede vai medir? Então, eu vou calcular, por exemplo, vou colocar, sei lá, vou inventar aqui um problema, uma escola ou um hospital. Qual que é o máximo fluxo de pessoas que chegam, dada essa malha de ônibus existentes? Tá? Por hora ou por dia? Qual que é o que eu consigo fazer? Para quê? Para medir a capacidade de fluxo que pode chegar aqui, por exemplo, de pessoas nesse terminal ou nessa escola, para poder dimensionar isso daqui. Tá? Claro que eu estou falando, o exemplo às vezes pode ser até meio absurdo, mas é mais para que a gente visualize de que a gente, dentro dessa malha aqui, a gente pode fazer depois diversas variações. Eu posso ter aqui, assim como eu tenho uma origem e eu quero passar o máximo possível do 1 para o 12, eu poderia ter várias origens. Eu poderia ter vários sumidouros. Então, aí essas variações, todas elas são adaptadas desse exemplo mais simples que a gente tem aqui. Neste caso aqui, obviamente, com o problema clássico do máximo fluxo, eu tenho uma origem e um destino. O número de iterações do algoritmo de Ford-Fulkerson com o caminho aumentador aí que eu falei para vocês, eu vou ter então, eu tenho 21 arcos, tá? 21 arcos aí, e 10 é a capacidade máxima de um arco. Então eu vou ter aí, no máximo, 42 iterações. Bem provável que seja muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Mas, o que a gente quer dizer? Esse algoritmo, no momento em que eu sei que o resultado ótimo dele é um resultado que não é exponencial, ele passa a ser interessante. Pensem sempre nisso. Toda vez que eu tenho algum tipo de método heurístico, exato, seja lá o que for, em que a complexidade de achar a solução ela não é exponencial, opa, vale a pena dar uma olhada nesse cara. Por quê? Porque ele vai ser rápido. Computacionalmente ele vai ser rápido. Significa que se eu aumentar muito a minha malha, eu não vou aumentar tanto assim a complexidade para achar a resposta. Eu quero que vocês sempre lembrem do problema do caixeiro viajante, né? Lá das restrições de subciclo de Dantzig. Lá eu tenho um problema exponencial que é o principal de todos os problemas. Se eu aumentar um pouquinho a quantidade de nós numa malha lá de roteirização de veículos, ele vai explodir a quantidade de combinações, porque eu tenho que fazer todas aquelas restrições de subciclo. Então, fica muito difícil achar solução. Se eu tenho um problema onde que eu tenho uma solução heurística, nesse caso aqui exata, com complexidade não exponencial, né? No caso aqui logarítmica, pô, maravilha, que ótimo, tá? Significa que é legal da gente investigar, tá? Muito bem. Basicamente, qual que é o algoritmo de Ford-Fulkerson, tá? Eu tinha separado, eu ia fazer o primeiro print agora que eu me toquei, mas tudo bem, a gente vem para cá. Tá? Ele é basicamente isso aqui, ó. Eu traço um caminho através de uma rede da fonte ao destino que aumente o fluxo, tá? Então, o que é um caminho? Lembrando lá que é um caminho, é uma sequência de nós onde que o nó anterior, o nó do arco, o nó final do arco anterior é o nó inicial do próximo arco. Muito bem. Onde, obviamente, começa lá no nó inicial e o último nó nesse caminho é o nó final, tá? O nó sumidouro. Tá? Eu vou, dado que eu tenho esse caminho, eu determino qual é o máximo de fluxo que eu posso fazer para isso. Tá? O máximo de fluxo que a gente tem. A gente já vai ver como que é isso. Então, a gente vai ver lá
quanto que eu consigo levar por esse caminho, qual que é o máximo possível, e aí nós vamos atualizar, obviamente, essa capacidade que está instalada. A partir desse momento, nós vamos, vai existir pelo algoritmo, até pelo esse algoritmo de caminho aumentador, nós vamos criar um retorno que nós vamos chamar de arcos backward, ou deixa eu ver, pegar uma outra palavra aqui. Bom, nós originais ou nós arcos originais ou arcos artificiais. Esses arcos artificiais vão ser o que nós vamos chamar de backward. A gente já vai ver isso, o que acontece. Mas, cada caminho desse, eu tenho que garantir que o fluxo total que chega lá no final tem que aumentar. Tem que aumentar. Um problema bacana para a gente resolver dentro do algoritmo de Ford-Fulkerson, usando esse caminho aumentador aí, é quando que a gente para. Quando que a gente vai? Qual que é o critério de parada? Bom, um dos critérios de parada pode ser essa quantidade de iterações máxima. Então, na pior das hipóteses, eu vou ficar rodando, gerando caminhos até essa quantidade aqui, só que é bem provável que eu tenha essa limitação antes, bem antes, tá? Eu tenho esse valor ótimo. Então, existem diversas formas, diversos critérios de parada, e aí fica ao critério de quem está programando como é que vai fazer esse critério de parada. Em geral, a gente começa a construir e, quando não temos mais capacidade para mandar fluxo, de alguma forma a gente identifica isso, vai depender da sua programação, a gente para o algoritmo, tá? Muito bem. Então, basicamente é isso, tá? Então, eu desenho um caminho, eu vou atualizar os caminhos e toda vez que eu atualizar um caminho, eu vou criar um arco backward. E aí eu tenho que aumentar esse caminho. E vou parar lá quando ver que não dá mais para fazer. Vai existir um teorema que vai nos ajudar também a parar com isso. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Vamos para o algoritmo propriamente dito. Tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí para fazer os caminhos aqui. Tá? Eu vou pedir para que cada um aí fale um caminho qualquer, porque se eu fizer aqui, vocês vão falar que eu estou fazendo chuncho, que eu estou fazendo chuncho e estou falando assim, o professor já sabia que era esse caminho o melhor e tal. Não, quero que vocês façam um caminho qualquer. Então, eu vou dar o exemplo do primeiro caminho aqui que eu vou escolher. E aí, depois, eu quero que cada um fale um caminho aí, participe da aula hoje, tá bom? Então, eu vou escolher um caminho que sempre começa, obviamente, com o nó 1, né? Que é onde que a gente tem lá o nosso fluxo, o fluxo inicial que eu quero transmitir, e eu tenho que seguir até o caminho 12. Então, é assim, ó. Eu vou fazer um caminho aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 6, 9, 10 e 12. Escolhi um qualquer lá, certo? Muito bem. Então, aqui, ó, eu vou escrever embaixo aqui qual que é o fluxo máximo atual que eu tenho agora. Tá? E a gente vai copiando essa tela aqui e aí vai atualizando ela, copiando e atualizando o fluxo e continuando o algoritmo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho esse caminho aqui, ó. 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 6, 6 para 9, 9 para 10, 10 para 12. Então, aqui eu poderia levar 5, aqui eu posso levar 4, obviamente que eu não posso chegar com 5 aqui, porque não vai passar, só vai passar 4. Então, por enquanto, o caminho é 4. Se eu tenho 4 aqui, para chegar aqui 6, só não tem jeito, tem que chegar 4, só passo 4. Opa, aqui na hora que eu faço 8 para 6,
a capacidade desse arco é 3. Então, eu tenho aqui que não é mais 4, é 3. Passo esses 3 para cá, aqui, beleza, 3. Então, o máximo fluxo que eu posso passar para esse arco é 3. Entendido aí? Simples, né? Muito bem. O que a gente faz agora? Então, uma vez, por isso que eu estou fazendo bem devagarzinho primeiro, depois a gente pode acelerar aí para corrigir, tá? Então, o que a gente faz agora? Uma vez que a gente definiu o fluxo máximo de 3, eu vou fazer uma atualização. Aqui eu vou escrever em vermelho, tá? Vamos ver se vai escrever aqui. Eu vou escrever em vermelho o que nós chamamos de caminho residual, tá? Ou seja, desses 5 para esse arco aqui, 1, 2, está sobrando 2. Faz sentido ou não? Ctrl C, Ctrl V. Aqui, eu vou fazer aqui esse caminho, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ctrl C, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar do ladinho de todos eles, do caminho que eu fiz agora, e aí depois a gente vai corrigindo os valores. Tá? Então, se eu estou passando 3, aqui tinha 4, aqui sobrou 1, aqui tinha 6, sobrou 3, aqui tinha 3, o meu resíduo aqui é 0, aqui 6 ficou 3, aqui de 3 ficou 0, e aqui de 7 passou 3, ficou 4. Muito bem. O que é, então, o conceito do backward? Então, olha só. Eu posso usar o arco também no sentido oposto do sentido direcionamento dele. Vamos pensar o seguinte. Se por algum motivo eu consigo chegar aqui, tá? E eu vejo que seria interessante eu passar 2 para cá, ao contrário, para usar esses 2 dessa capacidade aqui, do 8 para o 10, porque eu conseguiria aumentar o fluxo final se eu usasse esse arco 8 e 10. E aí eu estou mandando do 8, 3 para o 6. Por algum motivo, tem um caminho que é interessante, que na hora que eu fiz o caminho do 6 para o 8, eu passo 2. Então, eu posso usar o arco 8, 6, tá vendo que tem a direção que a flechinha tá para cá, no sentido oposto, obviamente com essa quantidade de fluxo contrário. Obviamente que se eu estou pegando, imagine agora se é um líquido que está passando 3 para cá, de 8 para 6 e 2 para cá, na prática, eu estou passando só 1 para cá. Concordam comigo? Faz sentido? Então é isso que a gente faz. O fluxo contrário, na verdade, é a compensação disso. Então, a gente pode criar inicialmente todos os arcos contrafluxo, vamos dizer assim, artificiais, com capacidade 0, ou à medida que a gente vai criando caminhos, a gente vai colocando um outro. Vamos pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar aqui um verde, vamos chamar isso aqui de contrafluxo. Então, seria a capacidade do contrafluxo isso aqui. Ou seja, se eu estou passando 3 para lá, eu vou passando 3 para cá. Então, a capacidade do contrafluxo vai ser sempre a quantidade de fluxo que eu estou passando no arco naquele momento. Tudo bem? Por quê? Porque eu posso devolver essa quantidade, em teoria, para a origem desse arco. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que foi isso, né? Então, eu vou deixar assim. Na medida que a gente vai criando arcos, eu posso utilizar esse contrafluxo, essa capacidade de contrafluxo. Tá? Então, dentro de um caminho, eu não preciso necessariamente somente olhar para os arcos
com o fluxo positivo. Eu posso olhar para os arcos com o contrafluxo. Foi em todos? Foi em todos. Então, eu poderia muito bem criar um caminho assim agora, ó. 1, 3, 3, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12. Aqui eu teria 5, 4, 3, 2, 3. O meu fluxo máximo aqui, que aqui está chegando 3 até agora, então eu vou colocar lá fluxo em 12, por enquanto é 3. Tá? Então vai ter sempre um caminho, um fluxo máximo e um fluxo que está chegando. Se esse caminho levar e aumentar o fluxo máximo em 12, ótimo, é válido. É válido, sem problema nenhum. Tá? Muito bem, então vou copiar aqui agora, Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui agora, beleza, é o nosso novo, aqui vai ser o nosso caminho 2. E a partir de agora, eu vou pedir para que alguém fale um caminho qualquer, usando ou não usando o contrafluxo aí. Vamos começar aí por ordem alfabética. Vai, Antônio, fale um caminho aí. Bom, do 1 para o 3, do 3 para o 4. 3 para o 4 não tem ligação. Ó, Não, 3 para o 6, desculpa, eu estou cego aqui, professor. 3 para o 6. É que eu li o custo 4 ali. Isso. Do 6 para o 7. Do 6 para o 7, muito bem. Do 7 para o 4. Ou do 7 para o 9. Confundi de novo. 7 para o 9, beleza. Do 9 para o 10 e... Do 9 para o 11 e do 11 para o 12. 11 para o 12, muito bem. Então vamos ver lá. 5, 4, 5, 4, 10, 9. Obviamente que o fluxo máximo desse cara aqui é 4. Então o fluxo máximo por enquanto é 3 mais 4. Eu tenho 7 de fluxo máximo aí. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então agora a gente, obrigado Antônio, vamos lá e a gente vai fazer as devidas atualizações. Então vou pegar aqui, Ctrl C, vou colocar o vermelho sempre vai ser o que nós chamamos de capacidade residual do arco. O verde, a capacidade do arco backward, certo? Então, a gente sempre vai fazer essa atualização. Nesse caso aqui, a gente não está usando ninguém. O fluxo é 4, então a gente está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. 2, 3, 4, 5, 6 arcos. Muito bem, e eu vou colocar aqui para todo mundo, a gente já calcula essa diferença, um por um. Se eu colocar em algum lugar errado aí, vocês me ajudem, que eu estou fazendo aqui na moral. Então, vamos lá. Só passou 4, tinha 5. Aqui é 1. Aqui é 0. Aqui é 1. Aqui é 0. Aqui é 6. E aqui é 5. Muito bem. Agora, eu posso trazer até um outro conceito para vocês. Nós chamamos esses arcos com capacidade de fluxo, capacidade residual igual a 0, de arcos saturados. Saturados, tá? Muito bem. Já vou dizer por que a gente usa isso. Obviamente que agora eu posso criar ou colocar capacidade nesses 6, capacidade backward, contrário, né, para todos esses 6 arcos. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, para todo mundo eu tenho lá uma capacidade backward, ou uma capacidade artificial. Perceberam que eu estou colocando sempre do mesmo lado a capacidade artificial da capacidade original, tá? Tentando fazer algum tipo de padrãozinho aí para a gente. Se eu não fiz nesse em algum, me corrijo. Muito bem. Então, aqui agora vai uma primeira possível proposta
para a gente finalizar o nosso algoritmo antes daquelas 2 vezes A vezes log de N, que depois a gente vai fazer essa prova aí, que é o teorema do mínimo corte. O que é isso? Se a gente conseguir fazer um corte, o que é fazer um corte? Fazer um corte seria passar uma linha de tal maneira que, de um lado dessa linha, imagine que essa linha que eu passe, vamos pegar essa linha aqui assim, ó, tá? Imagine que eu estou passando essa linha. De um lado tem que estar a origem, do outro lado tem que estar o destino, a origem do fluxo e o sumidouro do fluxo, tá? Então, isso é um corte. Bem conceitual, bem genérico mesmo. Isso é um corte. Se eu, na hora que eu faço esse corte, todos os arcos que estão, que constam nesse corte, ou seja, onde que esse corte passa por arcos, cuja a origem do arco está do lado da origem do fluxo e o destino do arco está do lado do destino do fluxo, se todos esses arcos estiverem saturados, é um critério de parada importante. É talvez um dos critérios de parada mais assertivos. Qual que é o problema? Conseguir fazer um corte, porque visualmente, moleza. Agora, computacionalmente, eu não posso esquecer que computacionalmente lá eu vou ter uma lista, né? Por exemplo, eu vou ter uma lista de pontos que chegam em 10, ou seja, que chegam lá. Lembram que lá em grafos a gente fez algumas formas de apresentar isso. Por exemplo, tudo que chega nesse cara eu posso colocar ele como origem destino. 1 está saindo, fluxo menos 1 é fluxo contrário. Então, por exemplo, se eu olhar na linha 10, eu faria uma forma assim, 10, 8 é menos 1, 10, 9 é menos 1, 10, 12 é 1, 10, 11 é 1. Ou seja, eu marco 1 onde o fluxo é positivo e marco menos 1 onde o fluxo é negativo. É uma forma de controlar onde é a origem, onde é o destino. Eu poderia usar, por exemplo, uma estrutura de lista, né? Onde eu tenho lá, por exemplo, nós antecessores e nós sucessores. Quem são os nós antecessores do 10? O 8 e o 9. Quem são os nós sucessores do 10? O 11 e o 12. E aí, de alguma forma, na hora que eu faço um traço, ou faço esse corte, eu tenho que controlar onde que esse corte está passando e ver se do lado de um lado dele vai ficar o 1 ou não vai ficar 1. Então, controlar esse corte computacionalmente não é algo trivial, embora o conceito seja extremamente simples, né? Eu passo um corte aqui, ó. Todos esses arcos aqui, se eles estiverem saturados, ou se eu não consigo mais aumentar o fluxo, eu tenho o máximo fluxo já consegui, tá? A gente vai ver daqui a pouco que isso vai acontecer. Tá? Então, só para a gente ir tendo ideia. Muito bem. Conseguimos fazer mais um, por enquanto nosso fluxo está em 7. Ctrl C, Ctrl V. Quem que é o próximo da lista aí? Felipe, vamos lá. Fala um fluxo, um caminho 3 aí para a gente, desde que esse caminho 3 aumente, tá? Tem que aumentar o fluxo máximo lá no final. Pode ou não utilizar fluxo contrário. Tá bom. Do 1 para o 2. Então vamos lá. Do 1 para o 2. 2 para o 4. Para o 4. 4 para o 6. 6. 6 para o 3. 6 para o 3. Muito bem. 3 para o 5. 3 para o 5. 5 para o 7. 5 para o 7. 7 para o 9. 7 para o 9. 9 para o 10. 10. 10 para o 11. E 11 para o 12. Beleza. Então vamos lá. Então vamos seguir esse caminho que ele fez aqui, ó.
1 para o 2, eu tenho uma capacidade aqui residual de 2, capacidade 2 para o 4, 1, do 4 ele vai por 6, que tem 3, então tem 1, esse 6 ele devolve um 1 para o 3, que eu tenho 4 de capacidade reversa, muito bem, 1 para cá, 1 para cá, opa, devolve, não, do 7 para o 9 eu não posso fazer, certo? Porque, veja, a capacidade nesse sentido tá 0. Então, eu poderia passar do 9 para o 7 com a capacidade de contrafluxo, mas de fluxo eu não tenho como passar mais. Não tenho como passar mais do que 4, já passei todos. Então, nós não conseguimos usar esse caminho a partir do 7 aqui. Então, ou a gente faz a partir do 7 outro caminho, porque para o 9 não dá para fazer. Entendeu, Felipe? Entendi. Dá para tirar o 7, então, e ir direto do 5 para o 9? Dá. Então, do 5 vamos para o 9. Do 5 vamos para o 9, que tem 3. Então, a gente está passando 1 só por enquanto, porque o nó aqui é o 9. Aí, se for para o 10, para o 11, 10 também não posso, né? Porque eu estou no sentido a favor. Então, do 9 eu vou para o 11. Não tem outra alternativa. Tá? E do 11 para o 12. Começaram a perceber que existe uma certa regra para decidir quais são os nós que eu posso? Então, o que a gente olha? Tá? E aqui vem o algoritmo gerador de caminhos. Tá? Gerador de caminhos. Então, foi muito bacana o Felipe escolher esses arcos aí para a gente discutir isso um pouquinho. Toda vez que eu vou para um nó, então eu vou escolher o nó 1, por exemplo, eu vou olhar sempre todos os nós possíveis para ele. Então, quem são os nós possíveis para ele? São os que já tem algum vermelho, o vermelho, ou o que está em preto, que não foi usado ainda, ou o que está em verde, se for flecha chegando, porque daí é fluxo contrário. Tá? Então, aqui eu tenho 2, 4, 1, 6. Então, uma maneira de eu começar a construir caminhos seria eu tentar sempre ir para aquele que tem maior capacidade para cada hora que eu chegar. Tá? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, quando o Felipe chegou no 6. Tá? No 6, ele pode ir para cá 3, ó, tem uma capacidade verde, ou seja, do 6 para o 8, de 3. Então, eu olho para cá 3, eu vejo para cá a favor, saindo do 6, então eu olho para a capacidade original, que é 3. Saindo para cá, eu olho a capacidade original, que é 1. Saindo do 6, opa, eu tenho um verde aqui, que é 4. Vocês reparem que do 6 para o 4 eu não posso voltar, porque ainda não veio esse fluxo para cá. Eu só tenho a capacidade 3, que é de 4 para 6, mas eu não tenho contrafluxo. Então eu posso do 6 mandar 3 para cá, 4 para cá, 1 para cá, 3 para cá. Ou seja, no saindo do 6, os em vermelho, no chegando em 6, os verdes. Nunca chegando no 6 em preto. Tudo bem? Então, saindo do 6 em preto ou o vermelho e chegando em 6, os em verde. E a gente pode tentar fazer isso, construir caminhos assim. Podemos ir sorteando, ou podemos tentar sempre escolher, dado um ponto que eu estou chegando no caminho, eu vou sempre para aquele que tem o maior fluxo a partir dali. Se eu não conseguir, por algum motivo, não conseguir chegar naquele ponto, esse nó, esse caminho, eu já começo a eliminar, e de alguma maneira, obviamente, eu impeço de construir aquele arco, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Quando eu estou saindo do 7 para o 9. Bom, do 7 para o 9, como ele estava vindo do 6, e aqui não tinha fluxo, então eu não posso vir para cá, eu estou vindo daqui, o que sobrou? Sobrou só esse arco. Então, do 7 para o 9 eu não posso mais usar, a não ser que em algum momento futuro eu mande do 9 para o 7, porque eu vou usar esse
esse fluxo reverso. Então, todos esses controles no problema de fluxo máximo é que tem que ter bastante atenção na hora de programar. A lógica deles é fácil. O controle exige um pouquinho de experiência de programação, tá? Então, agora acho que a gente viu tudo que precisava ver em termos de conceito do algoritmo de máximo fluxo. Então, agora vamos terminar o exercício aí. Então, vamos lá. 1, 2, então vai ser 2, 1, então o máximo fluxo é 1, né? Então, aqui vai ganhar 1 e o máximo fluxo, por enquanto, é 8. Então, vamos lá agora. Aqui virou 1 e aqui foi para 4. Aqui foi para 0 e aqui foi para 4. Perceberam? Então, quando eu tenho que atualizar o fluxo a favor ou contra, eu já atualizo a capacidade residual forward e backward. De 4, a gente foi para 6. Então, aqui agora, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, um fluxo de 1 e uma capacidade residual de 2. Perfeito? Beleza, de 6 eu vou para 3. Ó, eu tinha vindo 4 para cá. Como eu tenho 4 vindo para cá, devolver 1 é a mesma coisa que ainda ter 1 vindo para cá, e na verdade eu estou usando um desse. Então, ao mandar 1 de 6 para 3, é a mesma coisa que eu estar mandando 3 daqui para cá. Porque esse 1 eu estou mandando de 3 para 5. Então, eu vou pegar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Caramba. Não tem problema. Então, aqui eu vou ter uma capacidade de 1 e aqui 4. Me ajudem a fazer isso aí, porque é a primeira vez que eu estou fazendo assim, tá? No quadro a gente usa GIS, mas é mais fácil no quadro. Muito bem, de 5 a gente foi para 9. Né? Então, esse 1 aqui continua, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu vou ter um de 2. Tem algum de 2 para eu copiar aí? Não. Ah, tá aqui o verdinho que apareceu aqui, ó. 5 para 9 e um vermelhinho. Tô passando 1, sobra 2. De 9 para 11. Então, aqui eu estou passando um fluxo a mais, 5. E aqui sobraram 5 só para ir. Só tenho 5 para ir para lá, estou gastando 5 desses 10, está aqui a diferença. E no final aqui, mais um de 11 para 12. Então, de 5, o meu capacidade residual caiu para 4, que eu estou fazendo chegar 5 aqui. Beleza. Muito bem. Está chegando 3, mais 5, 8. Beleza, é isso mesmo. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Muito bem. Quem é o próximo da lista aí? Felipe, Franklin. Fala um aí, Franklin, pra gente, um caminho pra gente. Deixa só, enquanto você vai vendo aí, vai pensando, eu vou só arrumar aqui. Você me escuta sem o fone de ouvido, professor? Escuto bem, cara. Tá. Então, de 1 para 5. Espera aí, só um pouquinho. Então, vamos lá agora. 1 para 5. Então, agora a gente pode fazer aquilo ali, Franklin. Vamos tentar fazer... Tenta construir você aquilo que eu falei, aquilo que eu tentei falar para você. Vamos olhar para cada nó que você chegar, vamos tentar para o máximo fluxo que der. Daí, se não der, a gente volta um vai para o outro. Tudo bem? Então, vamos lá. De 1 para 5, por enquanto é 6. Beleza. De 5 para 9? Então, eu tenho, ó, aqui para voltar é 1, para cá é 2 e para cá 2. Então, beleza. Se é 1, 2 e 2, qualquer um desses dois que eu escolhi tá beleza. Então, eu escolhi 5 para 9. Beleza. De 9 para 11? De 9 para 11.
9 para 11. De 11 para 12. Muito bem, então, 1, 5, 9, 11. Eu tenho 6, 2, 5, 4. Obviamente que o máximo fluxo é 2. Aqui eu vou aumentar mais 2 e a minha soma, por enquanto, vai ser 10. Legal, então aqui eu vou ter Ctrl+C, Ctrl+V, 4 e um fluxo de 2. Não teve nenhum fluxo de 2 até agora, né? Vou pegar um verdinho aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. 2. Muito bem. Então, aqui eu zerei esse cara e aumentei um fluxo de 3 aqui. Aqui a minha capacidade diminuiu mais 2 e a minha capacidade backward aumentou 2, foi para 7. E aqui a minha capacidade residual de forward reduziu 2 e a minha capacidade backward aumentou 2. Muito bem, ó, 3 mais 7 é o que está chegando. Muito bem, é o fluxo que a gente tem até agora. Legal. Ctrl+C, Ctrl+V. Quem é o próximo da lista ali? Pega ali para mim ali, faz favor. Caminho 5. Quem que é o próximo da lista? Franklin. Zé Renato, vai lá. Acha um caminho aí que, de alguma maneira, tem que aumentar o fluxo, tá? A gente pode olhar só para o vermelho, para onde podemos seguir, por exemplo, pela regra agora, uma das regras possíveis de fluxo. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos fazer junto, então. Vai lá. Pode ser do 1 pro... Eu ia falar o caminho que o Franklin falou, que era 1, 5, 9, 11, 12. Então, vamos lá. Ó. Pode ser do 1 pro 5. Tem capacidade de 4, beleza. Ok. Pois é, e no caso, se eu for pro 7, a capacidade é 2, né? Isso. E se eu for pro 9, pode ser assim, ó, 1, 5, 5 pro 9, 9 pro 10, 10 pro 11 e 11 pro 12. 5 pro 9 não pode. Porque, olha só, 5 pro 9 eu tô saturado. Tá, então pode ser 5, 7, 9, 10, 11, 12. 5, 7, 9 não pode, tá saturado. Ó, quando eu tô olhando a favor, eu tenho que olhar o vermelho. É verdade. Certo? Vamos usar por exemplo, que aumente usando os backwards. 1, 5, já que você quer vir para o 5. 5, 7. Por enquanto é 2, certo? Ó, certo. Tô olhando a favor, olha o vermelho. Tô olhando a favor, olha o preto. Aqui, eu não posso vir para cá, eu só posso vir para cá, porque eu tenho a capacidade de 4 aqui, ó, no contra-fluxo. Aqui, eu só posso vir para cá, ou para cá. Tanto faz. Então, aqui eu mandei 2 para cima, beleza, posso. Aí agora pode escolher o resto. Pode vir para cima ou pode vir para cá. Qual que você prefere? Aí pode ser 9, 11, 12. 9, 11, 12. Então vamos colocar isso. 1, 5, 7, 6, 9, 11, 12. Então vamos olhar de novo lá. 4, 2, permaneceu 2. 2, porque agora eu vou olhar para o verde. 2, porque eu estou olhando para o vermelho 3. 2, estou olhando para o vermelho 3. 2, e aqui vai estar saturado. Maravilha. Então vamos. O máximo fluxo é 2. Vou somar mais 2 aqui. E o meu fluxo aqui vai ser 12. Então vamos só atualizar. Aqui está passando. Fica com saldo residual 2 e contrafluxo de 4. Aqui o meu fluxo Ctrl+V, ele fica 0. Meu contrafluxo tem algum verdinho 2? Não? Não tem. Ctrl+C, Ctrl+V. 2.
7 para o 6, ou seja, que eu estou gastando o contrafluxo, de 4 vai para 2, e a capacidade residual do 6 para o 7, que eu tinha gasto 4, agora eu vou aumentar ela para 3. Ou seja, eu só estou passando 2 para cá. Do 6 eu fui para o 9. Então, desses 3 eu estou gastando mais desses 3 residual eu estou gastando mais 2, então eu diminuo 2 e vou para 1, e o meu contrafluxo aqui tem 5. Do 9 para o 11, eu ainda tenho 3, então ainda sobrou 1, estou passando 9 para lá. E do 2 para cá, aqui eu tenho 0, e aqui 9. Ou seja, esse arco aqui está saturado também. Muito bem. Ainda cabe mais? Ainda cabe mais. Como é que eu sei, professor? Agora vamos ver uma segunda forma de a gente olhar. Pensa comigo agora no modelo matemático para definir isso. O que eu tenho... o modelo matemático. Eu nem vou escrever o modelo matemático. Eu vou só falar o modelo matemático para vocês. Eu quero que vocês pensem comigo. Eu não quero maximizar o fluxo. Eu quero maximizar o fluxo que sai do 1 ou que chega no 12. Então, a minha função objetiva é exatamente essa. Eu quero maximizar o fluxo de 10 para o 12 mais do 11 para o 12. Ou seja, eu quero maximizar o fluxo, o somatório dos antecessores do nosso sumidouro. 10 para o 12 mais 11 para o 12. Ou, e é literalmente ou, a função objetiva é maximizar o fluxo dos nossos sucessores da origem. Eu tenho fluxos de 5, 4, 5, 6. Ou seja, maximizar quanto de 1 para 2, de 1 para 4, de 1 para 3, de 1 para 5. Então, max x12, x14, x13, x15. Ou max 10, 12, 11, 12. Ou seja, eu também posso pensar o seguinte: quando que eu vou conseguir maximizar isso? Uma outra forma de olhar, um outro critério de parada. Se por algum motivo eu faço um corte que isole a minha origem ou que isole o meu destino, e os dois arcos aqui, e eu tô com todos eles que eu cortei no meu corte tão saturados, quer dizer que eu cheguei no ótimo. Então, pode ser um critério de parada antecipado. Por que eu estou dizendo pode ser um critério de parada? Porque pode ser que eu ainda tenha capacidade para chegar, eu ainda tenha capacidade para sair, mas no meio eu não tenho capacidade para transmitir. Então, obviamente, quais são as restrições do meu problema? Apenas duas. Para cada arco, eu tenho que limitar a capacidade dele. x12 é menor que 5, x24 é menor que 4, x48 é menor que 6, x810 é menor que 2, x86 é menor que 3, x36 é menor que 4. Menor ou igual, né? Obviamente, menor ou igual que 4. Então, essa é a primeira restrição no meu modelo matemático de máximo fluxo. Eu não vou escrever eles, eu vou deixar para vocês fazerem depois na lista, tá? De máximo fluxo, que é a limitação, obviamente, da capacidade do arco. Só faz sentido eu falar de arcos originais, arcos com a direção original. E a outra restrição é a restrição que a gente mais usa em problemas de programação linear, inteira, mista, binária, etc., que é a restrição de conservação de fluxo. Tudo que chega no 8 tem que ser igual a tudo que sai do 8. O que chega no 8? Então, x48 tem que ser igual a x810 mais x86. 7. x57 mais x67 tem que ser igual a x79. O 9. x69 mais x79 mais x59 tem que ser igual a x910 mais x911. Não é óbvio? Então, é só essas duas restrições. Então, o modelo matemático do problema de máximo fluxo também é um modelo muito tranquilo. E aqui a gente tem olhando para o modelo matemático, uma possibilidade de acontecer
o encerramento dessa geração de caminhos de uma maneira antecipada do que aquelas 42 iterações que a gente calculou, tá? 41 iterações que a gente calculou. Se, por algum motivo, eu faço um corte aqui ou todos os arcos que chegam no sumidouro estão saturados, todos os arcos que saem da origem estão saturados. Então, quer dizer que eu cheguei no ótimo também. Lembrando que isso nem sempre pode acontecer. Se acontecer, eu estou no ótimo. Mas posso chegar no ótimo sem que isso aconteça. Tudo bem? Muito bem. Então, esse aqui, vamos para o próximo caminho. Ainda temos capacidade para chegar lá. Vamos lá, vamos lá. Então, caminho 6 agora. Espero estar chegando no final. Todo ano que eu faço um exercício desse aqui, eu passo a mesma atenção, que é que horas que vai acabar, eu nunca sei. Aí a gente fica lá meia hora ou 2 horas fazendo o exercício, mas vamos continuar. Uma hora a gente acaba. Juliana, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer um caminho ainda, Juliana. Pode ser 1, 4, 8, 10 e 12? 4, 8, 10, 2. Pode, claro. 1, 4, 8, 10, 12. Muito bem. Fluxo máximo de 1 para 4 é 4. De 4 para 8 é 3, então fica 3 por enquanto. De 8 para 10 é 2, então o 2, beleza, por enquanto é o 2. De 10 para 12 eu tenho a capacidade que é 4, 2, é 2, então o máximo fluxo é 2. E aqui eu vou ter mais 2, meu fluxo por enquanto é 14. E eu vou fazer as atualizações, devido às atualizações. Então aqui, Ctrl C, Ctrl V, a minha capacidade forward residual é 2, a minha capacidade, Ctrl C, Ctrl V, backward desse arco é 2. Aqui eu tinha 3 ainda de capacidade residual no sentido favor, ele diminui 2, e aqui aumenta 2. Aqui, vamos pegar um saturado aqui, Ctrl C, Ctrl V, saturei esse arco, logo, Ctrl C, Ctrl V, eu tenho uma capacidade backward de 2, e aqui, dos 4 eu estou usando 2, logo estou mandando, eu posso mandar 5 para o contrário. Beleza. Fluxo, por enquanto, 14, certo? Será que existe mais algum caminho aí? Não. Então, agora eu vou mostrar para vocês, nós chegamos no ótimo. Pô, professor, mas como é que você sabe isso? Computacionalmente, a gente vai tentar fazer qualquer caminho agora e a gente vai ver que não vai conseguir mais aumentar. Vamos tentar fazer um qualquer aí, tá? Ó, eu vou sempre para o que tem maior capacidade, tá? Então, eu vou do 1, eu posso ir para cima ou para baixo. Vou escolher para cima. 2. Tem maior capacidade. Saindo, ó, eu posso vir 4, 1 e 2. Se eu escolher 4, voltei para a origem, não faz sentido. Beleza. Então, esse caminho não dá para cá. Vamos ver para cá. 1 e 2, eu vou escolher o 2. Beleza. Por enquanto, beleza. Aqui eu posso ir 3 para lá, eu posso ir 3 para voltar, eu posso ir 3 para cá, 1 para cá. Vou escolher 3 para cá. Escolhi 3 para cá. Aqui eu não posso vir, é 0. Posso só voltar 2 para cá. Se eu voltar 2 para cá, só posso voltar para cá. Se eu voltar para cá, tenho que voltar para lá. Ou eu vou chegar em alguém fechando um ciclo. Não posso fechar ciclo. Voltei para o 1, não posso. Voltei para o 1, não dá. Vamos para cá. Então, vamos escolher o 1. O 1, beleza. Fui para cá. Beleza, fui para o 11. Eu não posso ir para cá e não tenho contrafluxo aqui. Então, eu não posso fazer isso. Chegou aqui, não consigo ir para... Tenho 3 para cá.
no contrafluxo. Beleza. Eu nem sei, eu já me perdi. Se nem lembro qual era o caminho que eu fiz. Então, eu fiz 2, 2. Aqui eu mandei 1. 2, 2, 1. Ah, aqui não posso, porque é 0. Não posso chegar aqui, que é a favor. Não é contra, né? Então, se vocês começarem a gerar, a gente pode já pensar, por exemplo, num critério de parada, que é, eu gerei um cara, não deu, não consegui terminar esse caminho. Ele não aumentou. Tá? Ah, e se eu gero esse caminho aqui, ó, vamos usar esse cara. 2, 2, 1, menos 1. Pô, não faz sentido, né? Eu não posso mandar menos 1 para cá, porque se eu mandar menos 1 para cá, o menor valor vai ficar negativo, eu vou diminuir meu fluxo menos 1 aqui. Tudo bem? Então... Professor, uma dúvida. Pode falar. Pegando o bonde andando. Você chegou ali no 11, eu não posso ir pro 10 e depois do 10 pro 11? Desculpa, pro 12? Entendi. Por que eu não posso vir para cá? Porque a gente está gerando um fluxo contrário só se existe um fluxo a favor. No 10 para o 11 eu nunca usei, eu não tenho fluxo a favor aqui. Então eu não posso devolver, não tenho fluxo contrário. Tá certo. Lembra sempre num líquido, tá? Lembra sempre num líquido. Se eu não estou mandando líquido para cá, eu não posso deixar de mandar, que é o fluxo contrário. O fluxo contrário nada mais é do que deixar de mandar. Tá? Eu então, poderia ir do 10 para o 11. Poderia, do 10 para o 11. Só que, olha só, para chegar no 10, não tem como. Não tem como. Então, eu não consigo mais chegar. Nenhum caminho eu consigo chegar no 10. Tá? Tá eu consigo chegar no 11. Eu consigo chegar no 9, beleza. Mas, se eu chego no 11, eu não tenho para onde ir. Porque eu não posso vir para cá e não tenho para lá. Então, não adianta... Se eu não posso chegar no 10 e do 11 não tenho para onde ir, que acabou. Então, visualmente, até que não é tão difícil ver isso. Agora, computacionalmente, já não é tão fácil. Eu vou tentar inserir aqui o que nós... Opa, é aqui. Pegar uma linha assim. O que eu estou chamando aqui de caminho, de corte, tá? Eu vou só trocar a cor desse cara aqui para ficar bem forte. Vamos pegar um amarelão. Tá? Eu quero que vocês olhem esse corte aqui. Tá? Então, o que eu falei sobre corte? Corte é uma separação do grafo, onde eu deixo o grafo desconectado. Eu deixo o grafo desconectado. De um lado tem que ter a origem e do outro lado tem que ter o destino. Isto é, a origem do grafo está de um lado dessa conexão, desse subgrafo, e o destino está no outro lado do subgrafo. Então, o corte é separar o grafo em dois, eliminando arcos, de tal forma que um subgrafo contém a origem e o outro subgrafo contém o destino. Beleza? Então, essa é a definição de corte. Nesses arcos eliminados, eu vou ver o seguinte. Todos os arcos eliminados que separaram, neste caso, quais são os arcos que eu separei? O 8, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Tudo bem? Então, esses são os arcos que eu eliminei para separar dois grafos. Você ficaria 10, 11. Então, vamos fazer isso aqui. Vou copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Então, agora vamos em cima desse arco aqui. E eu estou dizendo o seguinte. Fiz esse corte. Deletei. Deletei. Não, volto.
fazer diferente. Em vez de eu deletar, eu vou deixar separadinho assim, ó. Para a gente lembrar. Então, eu estou desconectando. Opa! Eu estou desconectando. Vai ser melhor porque eu quero explicar. Gostei dessa ideia. Aqui. Aqui. Beleza. Conseguiram ver que agora sobrou dois subgrafos? Um grafo aqui, um subgrafo 10, 11, um subgrafo que é todo esse resto aqui. Então, agora ficou bem claro a separação, né? Só deixar aqui assim, ó. Pronto. Legal, é isso aí. Só que olha o seguinte, o que o teorema do mínimo corte, máximo fluxo diz? Que quando a gente faz um corte, separando o grafo original em dois subgrafos, onde um subgrafo tem a origem e o outro tem o destino, todos os arcos eliminados, cuja origem do arco esteja do lado da origem e o destino do arco seja do lado do destino, eu vou somar esses arcos. Ou seja, ó, a origem está no lado do 1, eu somo 2. A origem está no lado do 1, o destino está no lado do 12. Eu somo. A origem está do lado do 12. Eu esqueço ele. Esqueço esse cara. Tá? Ó, origem está do lado do 12. O destino está do lado do 1. Esquece esse cara. Pego esse arco. A origem está do lado do 1, o destino do lado do 12. Então, eu vou somar esse e esse. 9 mais 3, 12 mais 2, 14. Então, o que acontece? Eu posso também, de uma outra forma, criar um algoritmo que faça testes de cortes. Na hora que eu consigo fazer um corte, que é o fluxo que eu... o menor dos cortes, qualquer outro corte que a gente faça nesse grafo, vou repetir, qualquer outro corte que a gente faça nesse grafo vai ser maior ou no máximo igual a 14. Então, o que é o corte aqui? Vou colocar isso aqui para cá. Eu vou colocar aqui. Então, o que é o corte que a gente está fazendo? Vai ser o capacidade 8, 10, mais capacidade 9, 10, mais capacidade 11, 12. Que é igual a... Vamos colocar aqui, então, o corte é 2 mais 3 mais 9 igual a 14. E aí eu vou colocar aqui para a gente lembrar que capacidade 10, 11 não soma no corte, porque ele está com um contrafluxo ali no que a gente quer. Certo? Então, é isso. Isso é como que a gente faz o Ford-Fulkerson. A gente tem que achar esse corte aí. Tá? E a resposta do fluxo é 14 mesmo. Então, aqui nós estamos com a solução ótima. É isso. Poderia existir mais soluções ótimas do que uma só? Claro, óbvio. Como qualquer outro problema, pode ter múltiplas soluções ótimas. Pode ter mais do que uma forma de designar esses fluxos por essa rede de maneira a chegar a 14. Claro que poderia. Tá? Eu tenho que substituir caminhos aí. Tudo bem? Tranquilo aí? Então, olha só. Aqui é o que que eu estava falando para vocês. Para a gente ver os cortes, tá? Eu tenho o S, eu tenho o T. Aqui eu só tenho 4 possíveis cortes. Então, eu vou inserir 4 formas aqui, ó. Eu tenho eu vou pegar aqui, vou deixar em amarelão, que eu gostei desse amarelão aqui.
Ctrl C, Ctrl 2, 3, 4. Então, vamos ler que tipo de corte que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer um corte assim. Assim. Eu posso fazer um corte assim. Eu posso fazer um corte assim. Eu posso fazer um corte assim. Então, vamos chamar, vamos dar nome para esses cortes aí e vamos ver o que acontece. Então, corte 1. Vamos chamar esse aqui de corte 1, tá? Então, olha só, o que é o corte 1? Eu estou eliminando esse arco e esse arco. Origem é o S, T é o sumidouro, o destino. O que é o corte 1? É eu eliminar o arco SA e eu eliminar o SB, tá? Então, esse corte 1... Aqui. Seria a capacidade de SA mais a capacidade de SB, que vai ser igual a 3 mais 6 igual a 9. Muito bem. Ctrl C, Ctrl V. Agora vamos corrigir aqui o corte 2. Ó, quem que é o corte 2 agora? O corte 2, ele elimina esse arco e esse arco. Que arcos que eu vou considerar? Então, origem está para cá, destino está para cá. O SA vou considerar. O BA, origem está para cá, o destino está para cá, vou considerar. BT, origem está para cá, então vou considerar todo mundo. Então, a capacidade SA mais a capacidade de BA mais a capacidade de BT. Muito bem. Isso aqui vai ser igual a 3 mais 1 mais 3 igual a 7. Beleza? Tá aqui o meu segundo corte. Ctrl C, Ctrl V. Vamos para o terceiro corte. O terceiro corte seria esse aqui, onde que eu vou eliminar o SB, o BA e o AT. Então, agora vamos olhar assim. Fazendo isso, esse corte aqui. Esse arco, a origem está para o S, o B. Então, eu vou considerar a capacidade SB. O B, olha só, a origem do BA está para o lado do T, então não considero. Tudo bem? Ó, o destino do BA, que é o que esse corte aqui está fazendo, está para o lado do S, não considero. A para o T, opa, a origem está para o lado da origem, o destino para o lado do destino, então o AT considero. AT, isso aqui é igual a 6 mais 5. 6 mais 5, que é igual a 11. E, por fim, Ctrl C, Ctrl V, o último corte aqui embaixo, que eu vou chamar de... esse aqui é o corte 3. E o último corte aqui, que é o corte 4. Eu estou considerando aqui o corte A para T e B para T. Considero todos os arcos? Considero, que a origem está para o lado da origem, o corte está aqui, o destino lá do destino, destino lá do destino, origem lá do destino. Então, beleza. Então, eu vou considerar o A para o T mais a capacidade do B para o T, que vai ser igual a 5 mais 3 igual a 8. O que o teorema diz? O teorema diz para nós que... Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu pegar o nome certinho aqui.
Então, teorema diz que mínimo corte, máximo fluxo. Ou seja, se eu pudesse listar todos os possíveis cortes, eu vou olhar aqui que entre 9, 7, 11 e 8, neste caso aqui, o fluxo é igual a 7. O menor dos cortes, aqui é 8, aqui é 11, aqui é 7, aqui é 9, vai dar o máximo fluxo. Então, é só a gente olhar, né? 3 para 5 aqui fica 3, aqui fica 2, aqui saturado. Aqui, se eu fizer esse caminho aqui, 3, aqui fica saturado aqui, aqui fica com capacidade de 2, eu poderia passar mais um aqui, 1, né? Ó. Aqui eu tinha usado 3 para usar aqui, aí eu uso mais um, ficaria com 2 sobrando, 1 elimina esse cara, tinha 2 sobrando, fica com 1, e aí eu teria 3, 1, 7. Obviamente que não coincidentemente, que são justamente os arcos que eu considerei. Reparem que aqui também, ó, eu usei 9 de 9, 3 de 3, 2 do 2. Então, o máximo corte aqui é o mínimo o mínimo corte aqui é o máximo fluxo. Eu usei os arcos que resultaram na solução ótima de máximo fluxo. Tudo bem? Obviamente que fazer todos os cortes num grafo assim é beleza. Fazer todos os cortes num grafo assim já não é tão fácil. Porque eu tenho que considerar tudo, né? Aqui, 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 aqui. Bom, enfim. Tem um monte. Beleza aí? Então, esse é o problema de máximo fluxo e algoritmo de Ford-Fuchs. E aí, dentro dessa explicação, aí eu coloquei o nosso modelo matemático, que é, repetindo, né? Função objetivo, minimizar a saída de fluxo da origem, ou equivalente a isso, maximizar a quantidade de fluxo, e a minha variável, obviamente, que é quanto de fluxo eu vou mandar no arco X e J. Tá? Quanto fluxo que eu estou mandando de I para J. E só vai existir os arcos I e J existentes, dado a minha rede. Tá? Então, esses conceitos aí de arcos, quando a gente está fazendo sequenciamento de produção, por exemplo, ele pode ser bastante útil. Tá? Bastante útil. Sequenciamento de produção é uma sequência onde eu tenho um fluxo de produção. Por quê? O produto ele vai passando daqui para lá e tem uma certa velocidade. Então, eu posso calcular, por exemplo, o fluxo de produção de uma linha, onde eu tenho multicaminhos, né? O produto pode ter multicaminhos, não necessariamente multissequências. Então, pode ser job shop, flow shop, open shop, mas eu posso encarar isso também como uma decisão de fluxo, por exemplo, para decidir a capacidade instalada. Tá? Então, eu posso usar esse fluxo aí, esse problema de máximo fluxo, em um conjunto muito grande de aplicações. Beleza? Muito bem, então vamos salvar isso aqui, depois eu coloco ali para vocês. E o outro problema, ele é bem mais simples, bem mais tranquilo, tá? É o problema de extensão mínima ou mínima arborescência, tá? O algoritmo de Prim e Kruskal. Esses dois aí, então vamos pegar um outro exemplo aqui. Então tá aqui o grafo, tá? Aqui, veja que eu já tenho uma condição que o grafo é não direcionado. Por quê? Imagine que eu tenho lá uma central de internet que eu tenho que passar o cabeamento. Não faz nem sentido eu falar em fluxo do tubo, né? Da tubulação, né? Uma tubulação para passar o fio, por exemplo.
Tá? Onde que tem uma aplicação bacana e bastante próspera do problema de mínima arborescência como sendo um problema intrínseco ao problema geral, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, do problema de manejo florestal, tá? Principalmente quando a gente vai se aproximando do problema operacional. O que é o manejo florestal? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem superficial para vocês verem a aplicação e depois fazerem a imaginação de vocês correr solta aí. Então imagine que eu tenho uma floresta, tá, de reflorestamento. Cada ponto desse é o centro de o que nós chamamos de um talhão. Tá? O que é um talhão? Talhão é uma porção de floresta plantada na mesma época, com o mesmo manejo, que é lá feito, desde o manejo você faz lá o plantio, numa certa distância, com um certo substrato na terra. Eu não entendo nada disso, obviamente, que né, tem que ter os engenheiros florestais, os engenheiros agrônomos aí, e todos os envolvidos que entendem disso, mas você vai lá, daí você faz, por exemplo, na reflorestamento de madeira, pinos e tal, você cria primeiro uma competição para essa madeira ficar comprida, para essa árvore ficar comprida, fininha e comprida, depois você faz uma primeira poda para tirar uma sim, uma não, para daí a segunda parte, essa árvore já compridona, ela engrossar, aí depois você faz uma segunda poda, tirando galhos para não ter muito nó na árvore. Tudo isso existem técnicas, obviamente, que eu não conheço. Entretanto, cada talhão tem uma característica que é uma quantidade de árvores plantadas numa certa época, em que em um certo momento ela passa a ser disponível para o corte. Tá? Então, se eu não me engano, eucalipto, acho que é 13 anos, eu posso estar falando bobagem, que o pinus é 8 anos, alguma coisa assim, tá? Enfim, tem uma data lá, ó, a partir de 8 anos, quando a gente tem a árvore já de um tamanho útil para corte, e também não pode passar muito do que, sei lá, de 15 anos, 13 anos, porque senão a árvore fica velha, diminui a capacidade da árvore, da madeira ser boa e tal. Enfim, quem for estudar essa parte aí vai ter que entender. Entretanto, o que eu estou preocupado não é isso. O que eu estou preocupado uma vez que eu tenho isso, eu vou ter lá da minha floresta talhões que... imagine que eu vou fazer um planejamento, que nós chamamos de planejamento tático lá. Eu vou fazer assim, olha, no primeiro trimestre eu vou colher tal, tal e tal talhão, no segundo trimestre tal, tal, tal e talhão, no segundo trimestre assim, eu vou fazer um planejamento lá, por exemplo, de 5 anos. E aí, dentro desse planejamento de 5 anos, que é o planejamento tático, eu trago para dentro do ano e faço a colheita trimestralmente, que é o planejamento operacional. Obviamente, gente, que... imagine que isso aqui é uma floresta, tá? Para eu tirar, imagine que a estrada está passando aqui assim, por exemplo, tá? A estrada lá, asfalto. Para eu tirar a madeira do talhão 8, obviamente que isso aqui é o centro do talhão, né? O talhão é uma região, é a floresta. Eu tenho que de alguma forma chegar com o caminhão aqui, porque as pessoas têm que vir aqui com motosserra, com trator, com maquinário para fazer a poda da árvore, fazer o corte da árvore, limpar essa árvore, botado em cima do caminhão. Então imagine que eu tenho uma estrada passando por aqui, que o ponto 1 aqui é a entrada, por exemplo. E se imagine que lá no primeiro trimestre do primeiro ano eu colhi o talhão 8. Então eu fiz uma estrada aqui, barará, barará, eu tenho uma estrada aqui chegando de 7 a 8. Esse custo aqui... esquece o custo aqui por enquanto, eu tenho uma estradinha aqui. Lá no 5º ano, eu vou colher o talhão 9, porque o meu planejamento tático do modelo de programação linear, existe uma linha toda de otimização em florestal muito legal, muito próspera para pesquisar, está dizendo lá que no primeiro ano eu colho as árvores do talhão 8, e no 5º ano eu colho as árvores do talhão 9.
E aí, lá no 5º ano, no trimestre que eu vou colher o talhão 9, eu tenho que chegar aqui. A estrada está passando aqui, o caminhão vem aqui pela estrada, eu tenho que chegar aqui. E aí eu tenho lá custos, por exemplo, para abrir a estrada novamente. Então, aquela estrada que eu abri, isso aqui é mato. Passou 5 anos, cresce mato. Eu vou ter que passar lá um veículo, uma equipe, abrindo de novo o caminho do meio do mato. Por mais que eu esteja no meio do mato, tenha uma estradinha, o mato toma conta. Passou 5 anos, vai ter árvore, vai ter... Então eu tenho que limpar a estrada de novo. Eu tenho esse custo para fazer a estrada. Se eu nunca fiz eu nunca fiz uma estrada ligando lá, por exemplo, o 6 ao 9, eu tenho que fazer uma estrada nova. Quando eu digo estrada, não estou dizendo asfalto, estou dizendo só abrir o suficiente, colocar o cascalho para o caminhão sair daqui, por exemplo, que já colheu, até chegar aqui, e tem um custo para fazer isso. Eu tenho um custo para fazer isso. Lá no primeiro ano eu já tinha colhido, já tinha feito esse caminho. Então, pode ser que fazer uma ligação aqui seja mais barato do que fazer uma ligação em linha reta. Porque o custo de reabrir uma estrada que já foi aberta é menor do que fazer do zero. Então, essa é uma decisão que, no fundo, está ligado com a mínima arborescência. Com a mínima arborescência. Por quê? E não quer dizer que a arborescência é por causa do problema florestal, tá? Pelo amor de Deus. Mínima arborescência no sentido que eu estou fazendo uma árvore em grafos, que eu não tenho ciclos. Mas eu tenho que conseguir ligar todos os pontos com o menor custo possível. Dado que eu tenho um grafo, custos de ligação, eu tenho que ligar todos com o menor custo possível, tá? Então, a quantidade de arcos que eu vou usar na mínima arborescência sempre vai ser a quantidade de nós menos 1. Obviamente, porque eu não vou fechar ciclo. Tá? Então, se eu tenho aqui 10 nós, eu tenho que ter 9 arcos ligando. Esse problema é tão simples, o algoritmo é tão simples que nem vale a pena a gente falar do modelo exato. Então, agora vamos voltar lá para o Prim e para o Kruskal. Tá? Vamos olhar o Prim primeiro, que é um pouquinho mais elaborado. Ele é um pouquinho mais elaborado no sentido de finalmente ele é um pouco mais fácil. Tá? E o Prim diz o seguinte: considere qualquer nó como nó inicial. Não importa qual, a gente vai lá e escolhe o nó qualquer como nó inicial. Esse nó passa a ser um nó conectado e avaliado. Nós vamos mudar de cor lá. Identifique todos os nós, todos os arcos ligando um nó conectado com um não conectado. Legal. Selecione desses arcos que a gente... qual é o que tem o menor comprimento. Ligue esse arco nessa árvore de grafo, tá? Reforçando seu arco e inclui esse nó como não conectado no conjunto dos conectados, tornando avaliado. Quando todos os nós estiverem avaliados, né, os arcos reforçados formam a mínima arborescência. Então, vamos lá para fazer isso aqui. Então, está aqui o nó, um árvore, então é um algoritmo de Prim, tá? Muito bem. Então, Ctrl C, vamos começar aqui o Prim. Eu vou escolher um nó qualquer como o nó inicial. Sei lá, vou começar pelo 7. Tá? Escolhi o 7 como o nó inicial, vou mudar a cor dele. Vou mudar aqui cor verde. Ele é um nó conectado. Muito bem, então qual que é o algoritmo? Eu vou olhar todos os arcos ligados a um nó conectado e ali nesse passo 2 tem uma regra que ela está subentendida. Está subentendida pelo problema, pelo conceito do problema. Se eu estou formando a menor árvore possível, eu não posso escolher um arco que forme um ciclo, porque senão eu não vou conseguir fazer a mínima arborescência. Então, está subentendido isso, tá? Na hora de programar, isso é um pouco chato de fazer. Mas eu vou olhar aqui, então. Quais são os arcos ligados a um nó conectado? 90, 85, 60 e 70. O menor é o 60. Muito bem. Então, eu venho aqui, Ctrl C, definir que o 60
é o arco menor. Vou mudar esse cara aqui para verde. Vou deixar ele mais grosso. E está ligando com 8, que passou a ser um nó conectado. Então, está aqui a nossa primeira iteração. Muito bem. Venho agora, Ctrl C, Ctrl V, e a partir desses nós avaliados, vou ver quais são os arcos conectados a um nó não avaliado, conectado ao nó avaliado. Bem parecido com o Dijkstra lá. Lembra um pouco, né? Então, eu tenho aqui, ó, 50, 70, 85, 90 e 90. O menor deles é o 50. Muito bem. Então, eu venho aqui, pego esse cara, deixo em verde, vou deixar ele mais... Acho que era o 3 que eu tinha feito. Não. 4,5. E esse nó passa a ser agora conectado. Ctrl C, Ctrl V. De novo. Agora o que acontece? Repare que o arco, o 70 aqui, é um arco que liga 2 nós conectados. Então eu já não considero ele. 2 nós conectados. Eu tenho que pegar nós não conectados a nó conectado. Então, o que eu tenho aqui? Tenho o 90, o 85, o 90, o 120 e o 45. O menor é o 45. Ficou verdinho. Deixei ele mais espesso. E esse nó aqui passou a ser conectado. Muito bem. Ctrl C, Ctrl V. De novo. 80, 120. Essa aqui eu não posso, ligando 2 conectados. 90, 85, 90. O menor deles é 95, 90, 120, 80, 80. É esse aqui embaixo. Simples, né, galera? Bem facinho, né? Isso aqui não tem erro. Muito bem, e esse nó aqui passa a ser um nó conectado. Todos os nós estão conectados? Não, então continua. Segue o algoritmo de Prim. Olha só, a partir de agora o 120 aqui está ligando 2 nós conectados, já não pode ser escolhido. 70 já não pode ser escolhido. Então agora vamos olhar. 75, 65, 90, 85, 90. O menor, o 65. Muito bem. E esse 3 aqui passa a ser. Muito bem. Continuando. Ctrl C, Ctrl V. De novo, ó. Esse aqui não posso, esse aqui não posso. Aqui eu posso, ó. 90, 75, 95, 85, 90. O menor deles é... Ah, não, tem aqui ainda, ó. 55, 75. O menor deles é 55. Isso aí. Passa a ser esse. Muito bem. Ctrl C, Ctrl V. Vamos olhar. 60, 75, 95, 75, 90, 85, 90. O menor é 60. Ah, droga. 90, 60. Muito bem. Ctrl C, Ctrl V. Agora, ó, 95, esse aqui já não posso escolher, tá entre 2 nós conectados. 70, 80, 90, 85, 90. O menor, 75, 95. O menor é 70.
Ainda não terminou. Ctrl C para finalizar. Agora eu vou ver qual é o nó. Ó, o 90, 85, 60, 80. Obviamente que o 60 é o menor de todos. E acabou. Então, o PRIM, ele é um algoritmo muito simples, muito rápido e muito fácil da gente implementar. E esse que está em verde aí é a nossa mínima arborescência. Tá? Obviamente que é só somar tudo aqui, 60 mais 70 mais 60, 55, qual é o custo. Então, se fosse uma internet... Ah, professor, mas ficou uma sequência aqui. Foi uma baita de uma coincidência, tá? Não precisa ser uma sequência, assim, um caminho, vamos dizer assim. Eu poderia, se aqui fosse 30, obviamente que esse arco aqui estaria ligado de alguma forma, tá? Então aqui coincidiu de ser uma árvore contínua, né? Mas é coincidência. O que não pode ter só é ciclo. Então, poderia sair... aqui, o que eu estou querendo dizer é que cada nó só tem duas ligações, né? Exceto as duas pontas. Mas eu poderia, de um nó, estar saindo para vários. Isso não tem problema nenhum. Desde que não tenha... ciclo, não tem problema nenhum, tá? Em compensação, o algoritmo... Se esse algoritmo aqui já é fácil, o algoritmo de Kruskal, ele chega a doer na gente de fácil que é, tá? Ele é mais fácil olhando, aí computacionalmente ele é um pouquinho mais chato para identificar se está fazendo ciclo ou não, tá? O algoritmo de Kruskal diz o seguinte: selecione o arco de menor comprimento e reforce indicando que ele foi selecionado. Só isso. Repita o passo 1 até que n-1 arcos tenham sido selecionados. Acabou. Eu tenho n número de nós, né? Número de pontos. E eu vou pegar o arco e vou fazer até que n-1 arcos tenham sido selecionados e acabou-se. Só isso. E essa é a mínima arborescência. Também tem que tomar o cuidado lá, ó, observar sempre que os arcos já reforçados para que não seja formado um ciclo. Por que o do PRIM é mais fácil fazer computacionalmente? Porque aqui eles vão estar ligando dois nós conectados. Aqui já não vai ser tão fácil de identificar isso, tá? Mas, olhando aqui, então vamos lá, o PRIM, Ctrl C, Ctrl V, e é bem assim mesmo, ó. Qual é o menor nó de todos? O mais é o 55? Não, 45. 45, tá aqui. Então agora eu vou trocar a cor, vou colocar um amarelão aqui, ó. Um amarelão. Esse amarelão, tá? Obviamente que eu liguei esses dois nós, então eu vou colocar aqui um amarelão nesse... Nossa, amarelão ficou ruim, né, de ver. Vou colocar um laranjadão, então. Aqui, vamos trocar a cor para laranjado. Amarelão não ficou bom, não. Muito bem. Qual que é o dos nós que sobraram, dos arcos que sobraram, melhor dizendo, o Kruskal é isso, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V. Dos nós que sobraram, qual que é o menor? É o 55. Então, eu venho aqui e coloco ele onde eu quero. Então, aqui é essa cor, vamos deixar ele mais grosso, só para a gente lembrar que é mais fácil de enxergar. Eu só estou pintando os nós aqui só por uma questão de estética, tá? O importante é os arcos. Bem. Ô, Cassius, pode falar. Deixa eu fazer uma perguntinha. Naquele outro método lá que você estava passando, se tiver empate... Escolhe um. Tanto faz? Tanto faz. Tanto faz. Se tiver empate, tanto faz. Desde que não feche ciclo. Tá. Boa pergunta. Aqui também é a mesma coisa. E vai acontecer agora, ó. O próximo, qual que é o menor? 60, 60, 60... Ah, tem uns 50 aqui antes. Ah, tinha uns 50 antes dos 55, ó, viu? Vocês não olharam? Esse aqui é o segundo, então. Vamos fazer esse aqui e vamos colocar para cima. Vamos roubar aqui no negócio. No bom sentido, né? Ó. Aqui...
Então, vamos fazer assim, ó. Esse aqui, a gente vai ter que fazer de novo, né? Então, a gente deleta esse aqui. E esse aqui a gente copia. Ctrl C, Ctrl V. E aqui em cima a gente faz de conta que ele tá normal. Um belo chuncho, né, galera? Pronto. Ó, então, o menor é 45, depois é o 50, depois 55. Tudo bem. Ctrl C, Ctrl V, só para ficar certinho, né? Agora é 60. 60, 60, 60. Empatou. Vou escolher um qualquer. Vou escolher esse do meio aqui, ó. Aqui. E vou só pintar também os nós. Beleza. Ctrl C, Ctrl V. E agora, qual que é o menor? Tem 60, 60 os dois. Beleza, vou escolher um deles. Vou escolher esse daqui. Aqui. Ctrl C, Ctrl V. Quem que é o menor? 60. Ah, vou escolher esse aqui então. Fecha ciclo? Não. Então, posso mandar ver, sem problema nenhum. Tá lá. E aqui. Beleza. O menor, qual que é o próximo agora? Olha agora, cuidado que eu tenho um 60... Ah, não, tem um 65 aqui antes de dar o problema. 65. Muito bem. Legal. Ctrl C, Ctrl V. Tem algum 65 ainda? Não. Agora o próximo é 70. Eu tenho dois arcos 70. Eu tenho esse aqui, eu tenho esse aqui. Aqui que é o problema, veja, porque no anterior eu não podia ligar dois arcos conectados, de fazer ciclo. Aqui eu tô com dois arcos conectados, mas aqui fecha um ciclo, 7, 9 fecha um ciclo, aqui o 2, 5 não fecha um ciclo. Perceberam? Então, a mesma regra já não funciona muito bem aqui, porque eu vou ligar dois nós conectados, porém, nesse eu fecho o ciclo, ou seja, eu não posso fazer esse, nesse eu posso. Eu vou até colocar aqui, ó. Vamos fazer um negócio maneiro aqui, ó. Pegar isso aqui. Vamos colocar um vermelhão aqui, vamos virar assim, ó. Vamos pintar esse cara aqui de vermelho. Esse aqui não pode. E aí a gente vai escolher, obviamente, esse aqui. Perceberam? Então, assim, aqui de novo entra... Agora veja que eu marquei o arco, mas não marquei nós. Então aqui tem um problema computacional aí para decidir depois. Ctrl C, Ctrl V. Não tem como eu falar para vocês, então como é que faz? Porque vai depender muito do como que você está controlando isso. Se é por matriz de incidência, se é por antecessores e sucessores. Como é que você está fazendo esse controle, essas listas, vai depender muito da linguagem de programação que você está fazendo, tá? Repare o seguinte, eu estou aqui com todos os nós marcados, mas acabou o meu algoritmo? Não, olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcos. 8 arcos. Desses 8 arcos, eu preciso n-1. N-1, n são 10 nós, menos 1, 9, preciso de 9. Então, eu não acabei ainda. Tá? Então, o que acontece? Agora, conforme o algoritmo de Kruskal vai andando, por mais simples que ele seja a escolha, vai chegar num ponto que vai começar a acontecer isso. Qual que é o próximo custo mais barato? 75. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho mais isso aqui. Vou usar bastante aqui agora. Ó.
Ctrl+C, Ctrl+V. Posso escolher esse cara aqui? Não posso, porque ele vai fechar um ciclo aqui. 1, 2, 3, 1. Ctrl+C, Ctrl+V. Posso escolher esse cara aqui? Não posso. Vai fechar um ciclo aqui, ó. 1, 2, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 5, 6... Vai fechar um ciclo. Tem mais algum 75 aqui? Não tem. Tem o 80. Posso fechar o 80? Esse 80 aqui eu não posso. Ctrl+V. Esse aqui eu não posso. Tem mais algum 80, 90, 85, 90, 95, 120? Tem 80 de 6 para 10. Tem 80 de 6 para 10. Então tá aqui. Esse aqui eu posso? Posso. Esse aqui não fecha ciclo. Beleza. Então, é o próprio. Acabei de escolher meu... Como que a gente... Enésimo é o enésimo, né? N-1, a gente fala N-1ésimo? Acho que é, né? Dando uma forçada na barra aí, a gente está nesse N-1ésimo arco escolhido. E aí tá final. Não coincidentemente, Ctrl+C, Ctrl+V, o meu arco, minha mínima arborescência é a mesma. Obviamente que se eu tiver múltiplas soluções ótimas, as respostas têm que dar podem dar diferentes na composição, mas não no valor. Qual que é o valor da minha arborescência? A soma desses arcos. Pode ser que outra árvore tenha o mesmo custo total. Não tem problema. Isso aí, na sequência de passos do Prim e do Kruskal, até pode dar árvores diferentes, porém o custo é o mesmo. Neste caso aqui, o custo é o mesmo e a árvore é a mesma, tá? Então, se eu tiver mais do que uma árvore com o mesmo custo total, nesse caso é a soma de tudo, pode acontecer que os passos do Prim e os passos do Kruskal levem árvores diferentes. Agora, se a solução for única, necessariamente vai dar a mesma resposta. Tudo bem? Simples, né? A mínima arborescência é simples. E às vezes por exemplo, para problemas florestais, quando a gente tem um grande número de floresta grande, hoje em dia a gente já está num nível em que esse planejamento florestal aí, ele está num ponto de a gente incorporar custos logísticos, custo de abertura, custo de manutenção de estradas nas florestas, possíveis caminhos para abrir essa estrada, porque nem sempre isso aqui é um terreno plano, pode ser um morro, né? Então eu posso contornar para sair do 4 para o 7 por um lado do morro, por outro lado do morro. Então a gente está começando a incorporar esses quesitos logísticos nos modelos matemáticos, que já são complexos, porque eu tenho uma sequência, um sequenciamento de produção, onde eu tenho que decidir em cada período quais são os talhões que eu vou colher, e aí eu já posso incorporar, por exemplo, questões ambientais. Eu não posso chegar aqui em 3 talhões com fronteira, vamos dizer, com ligações, e devastar, entre aspas, né, colher árvores de 3 talhões juntos, porque senão eu crio uma área muito grande sem árvore e posso causar erosão no solo. E aí eu perco capacidade produtiva para a próxima geração de replantio de árvores. Tá? Então, eu tenho outras características do problema florestal, por exemplo, que já tornam o problema complexo por si só. Além das próprias fases do manejo, tem toda a parte ambiental para ser considerada, e agora a gente está começando com esse mesmo papo que eu tenho falando para vocês, nossa capacidade computacional aumentou muito, incorporando também as questões logísticas, de abertura, de manutenção de vias, de qual a gente chama de frente de corte, qual frente de corte, qual equipe, aí já entra o planejamento das equipes
múltiplas equipes para múltiplas tarefas. Então, eu já tenho um problema de agendamento aí, que chama até problema de agendamento florestal, que é o mesmo problema de agendamento se eu estivesse abordando, por exemplo, um vendedor fazendo visitas a clientes, ou uma equipe de manutenção fazendo manutenção em máquinas, né, de várias empresas, uma empresa de serviço de manutenção, por exemplo, aqui no Paraná, a Copel, né, ou as empresas de energia elétrica fazendo manutenção nas torres, é um problema de agendamento, que está dentro de um problema lá pode ser um problema de mínima arborescência, que também pode ser abordado dentro de um problema de sequenciamento. Então, qual que é o custo mais barato para fazer essas coisas? Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, essa disciplina aqui é uma disciplina que é como se eu sei programação linear, eu já entendi o simplex, entendo o branch and bound, e aí eu boto um cinto. Esse cinto é como se eu estivesse indo para construção e botasse um cinto lá de carpinteiro. E agora, cada aula, eu vou colocando lá um martelo, um serrote, uma chave de fenda, uma chave Phillips, e assim vai por diante. E aí eu vou colocando um monte de ferramentas para usar, um monte de algoritmos, de métodos. E aí, cada problema, eu vou tentar fazer o modelo matemático exato. Se eu conseguir resolver ele, legal. Se eu demorar muito e eu precisar... estou demorando 3 horas para resolver o meu problema complexo de sequenciamento de produção. Será que eu não consigo quebrar esse sequenciamento em subproblemas, onde que uma parte dele é o fluxo máximo, uma parte dele é mínima arborescência, uma parte dele é o menor caminho entre 2 pontos, né? Dijkstra ou Floyd. E aí, a imaginação é à vontade. Eu vou pegar esse problema de mínima arborescência para poder, por exemplo, fazer a manutenção das vias, mas aí eu vou ligar com um algoritmo genético para depois eu fazer como que eu vou ser as frentes de corte de uma floresta para decidir como que eu vou fazer isso. Quer dizer, eu tenho 2 problemas embutidos, onde que a resposta de um é a entrada do outro. Enfim, agora, como diria o Robin, santa tartaruga Batman, né? Santo algoritmo Batman. Então, o cinto de utilidades do Batman é cada vez mais cheio, tá? E hoje a gente viu mais 3 aí. Beleza? Então, Beleza. Vamos parar de compartilhar aí. Já parei, né, de compartilhar. Então, vamos parar de gravar, que por hoje era isso.